E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los e maiores, e aí recolherei todo o meu produto de todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém. Amém. João, quero lhe dizer principalmente aos nossos, a família de João, né, que nos visitam, que nós estamos numa escola dominical. Então, a escola, a gente tem aquela característica, viu? Né, de poder participar, de fazer perguntas, tá certo? De interagir. É diferente do culto, né? Do culto à noite é um culto que a gente chama de culto solene, né? Ele tem um direcionamento. Mas aqui a gente está num momento de aprendizado, né? Então, pode ficar à vontade se quiser fazer, né, alguma pergunta, algum esclarecimento. Vitinho já sabe disso. Faz pergunta aqui só, né, Vitinho? Hein? Vitinho é calado, rapaz. Mas um dia desarna, né? Assim que a gente diz no Nordeste, né? Um dia, com a graça de Deus, eu quero ver esse cara desarnando. Então, veja. Vamos lá. Primeiro versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou. Nesse ponto. Que ponto é esse, João? Vamos de novo naquela questão do contexto, contextualizar. Nesse ponto. Que ponto? Ajuda aí. O irmão Zaqueu e a irmã Gisele estavam de viagem, né? Não puderam acompanhar no domingo passado. Então nós vamos ajudar o pessoal que não teve na sequência a entender. Nesse ponto, que ponto era esse? No ponto que ele estava dizendo a quem deveria temer. Sim. Se a Deus ou aos homens. Certo, muito bem. Está dentro desse contexto. Exatamente, está dentro desse contexto. Nós estudamos os dois últimos versículos, não foi? Do 11 e o 12, eu digo, os dois últimos versículos do bloco, né? Do parágrafo anterior. Lembra? Não foi o 11 e o 12? Que era sobre testificar, né? Testificando sobre Jesus. Não foi o texto que a gente deu, o título foi esse. Por que Jesus disse isso? Está dentro desse contexto do temor. Que nós não devemos temer. Por isso que ele disse, quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis. Ou seja, não tenha medo. Não são eles que vocês devem temer. Vocês devem continuar testificando a respeito de Cristo. A gente estudou antes, né? Professando a Cristo e dentro desses versículos e anteriormente a gente deu o título testificando sobre Cristo. Por quê? Porque há um momento em que nós vamos e devemos, não só vamos, devemos falar de Cristo, professar a Cristo de forma voluntária, mas vai ter hora que nós vamos professar a Cristo de forma compulsória. As autoridades vão nos questionar. Por isso que Cristo diz, fique tranquilo, não se preocupe não. Porque vai ter hora que vão questionar a sua fé. E não vai ser as pessoas comuns na rua, não vão ser seus vizinhos, não. Vão ser as autoridades. Esse aqui é o contexto. Assim, Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Viu, seu Pedro? Ele estava num momento seguinte.
aqui nesse ponto aqui da narrativa de Lucas, Jesus Cristo estava assim, em volta dele tinha milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Tinha mais de 1000 pessoas em volta dele. Então o pessoal, ele tinha acabado de sair de uma casa, tinha feito uma refeição, sabe? O pessoal chamou ele para fazer uma refeição, possivelmente um almoço, né? E quando ele saiu da casa, rapaz, estava cheio de gente. Então ele começou a ensinar os seus discípulos, porque tinha muita gente. Ele falou assim, os discípulos que estavam mais perto, mais próximos dele, tá certo? E é interessante de que há pessoas, né, que estavam ali, como este homem aqui, esse homem que no meio da multidão falou com Jesus. Tem pessoas que estão recebendo instrução direta da parte de Deus, mas seu coração está distante dos ensinamentos do Senhor. Preste bem atenção. Aquele homem estava no meio da multidão, estava recebendo as instruções. Ele estava perto de Jesus, não estava, devia estar perto, não era não? Porque ele falou assim com Jesus, Jesus respondeu, ele não estava lá no final. Ele estava perto de Jesus. Então ele representa, esse homem representa aquelas pessoas que ouvem as instruções, mas não entendem seu coração. Por que não entende? Porque ele está ali presente, mas seu coração está distante. Ele estava ali no meio da multidão, ouvindo os ensinamentos de Jesus a respeito de tudo isso que a gente viu, que a gente falou, do que temer a Deus. Ele ouviu os ensinamentos sobre o perigo do fermento dos fariseus, né? Ele viu que era importante confessar a Cristo, porque Cristo disse: quem não me confessar diante dos homens, eu não confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, quem não confessar Cristo como Senhor aqui na terra, quando chegar na eternidade, Cristo disse: não vou confessar você diante do meu Pai. Então, hoje, nós devemos estar professando Jesus Cristo. O homem escutou todos esses ensinamentos, mas ele não entendeu nenhuma dessas lições, né? Sabe por quê? Porque tinha algo maior que o dominava. Havia uma questão que estava em primeiro lugar na sua vida, e não era o reino de Deus, não era o Evangelho, não era o próprio Cristo, mas ele queria que Cristo atendesse a uma necessidade dele. Ele queria que Cristo, por meio da sua influência, do seu poder, da sua sabedoria, resolvesse um problema. E isso é muito comum nos dias de hoje. Não é não? Atentem bem para isso. Veja só. Olha, irmãos, aqui como é interessante. As pessoas, nos dias de hoje, isso é um alerta, um grande alerta para a gente. Não estão aprendendo de Cristo, não estão buscando Cristo, mas na hora que o problema aparece, eles correm para Cristo. Isso é comum, irmã Lina? Na hora que eles têm uma dificuldade, procura Cristo para resolver esse problema, né? Se forem cristãs, tem pessoas que, se dizendo cristão, só recorrem a Cristo quando tem graves problemas. Quando ele não consegue resolver o problema da sua maneira, aí ele vai apelar para Cristo, apelar para Deus. E muitas vezes, quando esse problema é resolvido, eles esquecem de Cristo. Esquece de Cristo. Resolveu, pronto. Está resolvido meu problema, eu esqueço de Cristo. E qual era o problema que aquele homem apresentou a Jesus? Quem é que pode me responder aqui? Qual foi o problema que a gente leu aqui, que esse homem apresentou para Jesus para que resolvesse? Quem é que responde? Quem é que pode me ajudar? Repartição de herança, né? Era Ruth. Pega o texto aí, dê uma olhadinha aí na Bíblia. Lê aí o versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena ao meu irmão que reparte comigo a herança. Olha, o problema dele é o seguinte: ele disse, ele pelo menos
para ele tinha um problema. Ele alegou que ele tinha direito a uma parte da herança, mas não recebeu. E ele pede para Jesus fazer essa intervenção. Jesus, com a tua autoridade, né, manda que meu irmão reparta comigo a herança. Mas o problema real dele não era esse. Qual era, irmão, o problema real dele? A cobiça. Exatamente. O problema real dele era a avareza, a cobiça. Preste bem atenção nisso. A lição aqui vai estar em torno dessa questão. Jesus vai pegar uma situação que aconteceu com ele e vai trazer uma lição aos seus discípulos. É muito comum. Jesus, o mestre, né? Ele era interpelado, havia situações, e o que ele fazia? Transformava aquela situação numa oportunidade de instrução, de lição. Então, o problema daquele homem era a cobiça, era a avareza. E nós vamos procurar responder a seguinte pergunta no nosso estudo: por que Cristo nos exorta a ter cuidado sobre toda e qualquer avareza? Preste atenção. Por que Cristo, Ruth, atenção, Ruth. Por que Cristo nos exorta a ter cuidado sobre toda e qualquer avareza? Primeiro lugar, porque a nossa vida não depende da quantidade de bens que nós possuímos. Em primeiro lugar é isso. Versículo 15. Leia aí, Abraão, por favor. Então, lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Pronto, então preste bem atenção. Cristo disse: tende cuidado. Quando Cristo dá um alerta, irmãos, tá certo? Então é como se você tivesse aqui um megafone, uma buzina assim, fazendo pá! Cuidado, né? Quando tem umas coisas assim que a gente vê principalmente nos filmes, assim, nas usinas nucleares, quando tem um vazamento de um produto químico, então começa a apitar, né? E as luzes acendem, né? E fica piscando para você tomar uma providência logo. Então, aqui, leve isso em consideração. Quando Jesus diz, tende cuidados, pronto. Epa, tem perigo aqui. E perigo grave. Por que o perigo é grave? Porque o perigo aqui não é só com relação à nossa vida física. O perigo aqui não é só com relação à nossa integridade. Não é com relação somente a aquilo que o homem mais teme, morrer. Não. Aqui, o alerta é para a alma. O alerta é para a alma. Porque o nosso corpo, ele um dia também vai morrer. Mas a nossa alma não. Por isso que ele disse: não tenha medo daqueles que matam somente o corpo, mas tem aquele que não somente tem poder sobre a vida e também lançar no inferno. Então, qual é o maior aqui que a gente tem que atentar para a nossa alma? Então, tende cuidado. Então, tem um alerta, tem um perigo aqui. E guardai-vos de toda e qualquer avareza. Por quê? Porque a avareza e a cobiça, ela tem muitas variantes. Ela tem muitos detalhes. Nós podemos estar sendo avarentos sem saber. Nós podemos estar sendo cobiçosos sem nos atentar para isso. Como é que isso acontece? É simples, o coração da gente é o quê? Enganoso. O coração da gente vai nos enganar. Então, por isso que nós necessitamos dos ensinamentos da palavra de Deus, dos ensinamentos de Cristo, para nos alertar, para nos fazer entender coisas que, se a gente deixado a nossa própria sorte, né, irmão? A gente não ia, não. Porque ia estar alimentando o coração, está bem. Então, toda e qualquer avareza. Por quê?
Porque a vida de um homem não consiste na mudança de bens. Isso aqui, irmãos, nós sabemos que isso aqui é a inclinação do ser humano é para essas coisas aqui. Então vamos lá. Voltando aqui para esse homem. Por que esse homem, João, vai falar com Jesus e se dirige a Jesus pedindo que Jesus julgue sua causa? As leis na época eram muito claras. As leis na época eram claras sobre questão de divisão de bens. Principalmente se aquele homem fosse um judeu, provavelmente era um judeu, né? Um romano ia pedir a Jesus, né, para julgar uma causa de herança. Inclusive os tribunais romanos, as leis romanas, eram bem aprimoradas, né, Ramon? Estudadas até hoje. Todos os cursos de direito que nós temos no Brasil, eles estudam o direito romano. Então esse homem aqui era um judeu, mas para o judeu a divisão de bens já estava tranquila, estava clara. Uma passagem muito conhecida, Deuteronômio 21, do 15 ao 17. Quando ele disse assim, pede a meu irmão que reparta a minha herança, certamente esse irmão a quem ele estava se referindo era o irmão mais velho, né? Era o primogênito. Por quê? Porque na lei que Deus deixou para o povo de Israel, né, o primogênito recebia porção dobrada dos demais. Era assim que Deus tinha deixado. Por quê? Porque o primogênito ficava como o representante, ficava como no lugar do pai, né? Quando o pai falecesse, né, tanto é que a gente vê os patriarcas, né, abençoando seus primogênitos, Jacó roubando a primogenitura de Esaú, né? Por quê? Porque era dobrado. Não sabe eles que a quem muito é dado, muito é requerido. Tá certo? Eles recebiam, mas eles ficavam como responsáveis pela toda a família. O pai partia, ele ficava como cabeça. Então, por que esse homem pede? Já que a lei estava bem definida. Então essa certamente foi uma das razões porque Cristo não quis tratar o caso. Um dos motivos, a gente diz, nós vamos ver no texto, quem me constitui o juiz? Por quê? Porque você já tem a lei. Se você é um judeu, você tem a lei lá. Se você é romano, você tem a lei lá. Então deixe que as autoridades julguem essa questão. Diga-me. O pastor, eu vejo aqui na mente que eu imagino que esse homem, ele provavelmente ele questionou Jesus por dois motivos. Primeiro, vinha Jesus uma autoridade. Sim. Né? E o segundo é que provavelmente aqueles fariseus, as autoridades daquela época, corrompiam o direito. Provavelmente eles já faziam isso. Né? Então, porque se eles não fizessem isso, tudo bem, pode até pedir a Jesus, mas eu imagino que até pela história dos judeus, até da explicação do Senhor de lavar as mãos, provavelmente ele já corrompia o direito do Deuteronômio em ser juiz de uma coisa que já estava estabelecida. Então eu imagino que provavelmente ele fez a pergunta por esses dois. Pronto, boa questão. E tem outra também, que a gente pode colocar, que talvez se encaixe melhor, eu vou lhe mostrar por quê. É possível também que houvesse naquela época até uma cobrança pelo julgamento, sabe? As custas advocatícias. Por que eu digo isso, irmão? Porque, veja, Cristo recusou, tá certo? Cristo recusou julgar essa causa. E pelo que Cristo falou, depois do pedido desse homem, do homem que estava inconformado, entendemos que ele não estava buscando Cristo, viu, irmão Zaqueu, como uma forma de se fazer justiça, mas sim uma tentativa de conseguir mais do que ele deveria. Pela maneira como Cristo responde, ou seja, pela maneira, não só como Cristo responde, como ele pega a situação. Veja, presta atenção aqui, viu, Simone? Porque Cristo vai aproveitar a oportunidade para tratar sobre o quê? Qual é o tema que Cristo vai tratar depois que esse homem pede, faz esse pedido? Vai tratar sobre o quê? Cobiça, avareza. Entendeu? Então, no coração dessa criatura, certamente não estava a questão de fazer justiça, mas sim de querer um pouco mais do que ele devia.
Então Cristo disse, cuidado. Mas no caso da primogenitura, o primogênito ficava com tudo. Então, Não, ficava com o dobro. com o Ficava com dobro tudo, do... não. Não ficava com tudo, não. Ele ficava com o dobro dos demais. Os outros tinham direito também. Entendeu? Ele tinha direito. Jesus garantia. Tanto é que tinha até uma garantia de sucessão. Né? Quando alguém morresse, se não tivesse irmão, né? Aí ia passando. Ia passando, e passava para as mulheres, se não tivesse, passava para os parentes. E já tinha toda uma legislação preparada para isso. As filhas de... Eu esqueci o nome. Elas pediram isso. Porque Pediram. Não tinha nenhum homem na família e Zilofeade. É? Zilofeade. É. Zilofeade. Zilofeade. Zilofeado, muito bem. Então, veja, aqui nós entendemos que Jesus está entendendo o que está no coração daquele homem. Então, Cristo vai tratar. E, de novo, Cristo não diz assim, cuidado com a avareza. O texto aqui, pelo menos a tradução que a gente diz é toda e qualquer avareza. Então, isso já nos indica que existem muitas formas, muitas maneiras de cobiçar, muito tipo de cobiça. Então, a petição do homem anônimo é uma delas, uma aparente solicitação de repartição de herança, tinha no seu íntimo a motivação de cobiça e não a justiça. Ou seja, você faz um pedido aparentemente justo, mas no fundo sua motivação não é a justiça, é a cobiça. Não, e aí, pastor, vem a outra reflexão do seguinte. A lei de Deus falava que o mais velho tinha o dobro. Aquilo era justo. Ponto. Mas você vê aqui que há uma ideia de justiça baseada na cobiça que vai de confronto à justiça de Deus. E se você olhar de forma superficial, você vai falar, não, esse homem está querendo algo justo. E que a gente traz para hoje, muitas das vezes a gente tem essa mesma pegada, esse mesmo entendimento de muita coisa. A gente muitas vezes quer ser mais justo do que Deus. Né? Deus ele põe algo como justo e a gente, na nossa ideia de justiça, não, mas tem que. Aí é injusto Deus fazer isso. Né? A gente, sem perceber, como o senhor falou, nosso coração cheio de cobiça, cheio de avareza, quer discutir com a justiça de Deus, como Jó, né? Em certo sentido. Pronto. Então, exatamente isso. Então, a gente tem que ter cuidado. Nós sempre estamos tá avaliando. Veja a importância da palavra de Deus, irmãos. Veja a importância. Como é que a gente vai julgar essas coisas? Como é que a gente vai julgar nosso coração, né? As nossas intenções? Pela Escritura. A gente precisa da palavra. A gente precisa da palavra o dia todo, irmãos. Todo dia está meditando nela. A gente precisa estar falando da palavra. A gente está pedindo a Deus esclarecimento, que o Espírito Santo nos ilumine para que nos fale da palavra. Nós precisamos estar tendo estudos da palavra, sermões, o tempo todo. Que isso é que vai balizar, ela vai dizer, porque a palavra de Deus é a espada de dois gumes que penetra profundo no coração para discernir os intentos do coração. Porque, irmão, lá no fundo, só a palavra de Deus para revelar o que tem no nosso coração e a coisa fica escondida, a cobiça. Então veja, irmãos, a cobiça está no coração, no nosso coração. Veja, no meu coração, no seu coração. Está lá dentro, está no coração de todo mundo. A avareza está lá. E é algo que nos atrai com muita facilidade, que enche os olhos, que nos seduz com muita rapidez. Todo tipo de cobiça, todo e qualquer tipo de avareza, todo e qualquer tipo de cobiça. Lembra de Acã? Acã viu uma capa babilônica, 200 ciclos de prata nos despojos de Jericó, e ele disse isso que o irmão Zaqueu colocou. Disse, não, Deus disse que não era para pegar nada. Mas, o que é uma capa babilônica? No meio desse negócio todo, vai fazer falta para Deus? Vai fazer falta 200 ciclos de prata para os tesouros do Senhor? Não vai.
Porque tudo aqui em Jericó vai ser destinado para isso. A prata, o bronze, tudo que foi pegado era para ser dedicado ao Senhor. Vai fazer falta? Não vai. Agora, para mim faz muita diferença. Aí vem a racionalização, né? Eu estou lutando aqui, eu estou batalhando pelo Senhor, eu passei pelo deserto, eu passei pelo Jordão. Será que eu não, né? Será que eu não mereço uma coisinha a mais? Vamos falar, pastor, quando a gente começa a justificar, está errado. Está errado. Exatamente. Então, irmãos, nós vimos, quando estudamos sobre isso, né, nós expomos Josué 7, nós vimos que, né, com isso ele queria status, porque a capa babilônica ia dar status para ele. Ele ia se destacar. E, irmãos, o irmão aqui orou no início, olha, Senhor, que aqui, né, nessa reunião, não apareça nada, nem ninguém, a não ser Jesus Cristo. Nós somos servos. Então não somos nós que aparecemos. Quem deve aparecer, quem deve ser refletido na nossa vida, aquilo que nós fazemos deve levar a que ao Senhor Jesus Cristo seja a honra. A Deus seja tributada a honra. Aquilo que nós realizamos seja tributado ao Espírito Santo, que nos move, que nos conduz. Então, nós temos a ilusão de que a vida fica melhor, se torna melhor, é melhor, tem mais proveito, tem mais prazer quando se tem mais coisa, quando se o meu nome é reconhecido, quando eu sou destaque. Você tem essa ilusão. Quando se tem mais recursos, né? Quando se tem mais possibilidades, quando se tem mais posses, mais bens. Então, esse pensamento, eu vou lhes dizer, um pensamento maligno. Maligno, vem do mal, vem de Satanás, vem do nosso coração. Então, Cristo está desmanchando esse pensamento pecaminoso. Ele disse, a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E por que ele diz toda e qualquer avareza, irmão? A palavra no original, avareza, tem um sentido de, preste bem atenção, Vitinho. A avareza aqui é sede de ter mais. Então, quando você lê cobiça e avareza, é sede de ter mais. Então, significa dizer que isso atinge qualquer pessoa. Você diz assim, não, avarento é o rico, que não se contenta, tem que ter mais. Quem tem que... Irmão, o pobre tem o que tem e quer ter mais também. E isso é avareza do mesmo jeito. A sede, veja, presta atenção, a sede de ter mais é o pecado. Sede, essa sede é aquele negócio que você tem e não se satisfaz. É como água do mar. Água do mar. Quanto mais você toma, mais com sede você fica. Então a avareza aqui é nesse sentido, tá certo, irmãos? Então, esse mal, ele não está restrito ao rico. Você pode dizer, não, pastor, pode parar aqui, que todo mundo aqui não tem rico. Tem algum rico aqui que não tem. Então pode parar o estudo, porque esse estudo não é para gente, não. Se eu prego para uma igreja rica, lá quando você for, não, de forma alguma. É verdade que aos ricos isso atinge, né, com mais clareza. Mas o Cristo diz toda e qualquer forma de avareza. Então, meu irmão, se você está usando uma camisa aí e passa alguém com uma, vou dizer um nome que vem na minha mente, Yves Saint Laurent, a marca, né? Não tem que ser mais top, né? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Louis Vuitton. Tá certo? E você, os olhos enchem, tá certo? É avareza, é cobiça. Porque você não está satisfeito com a sua camisa. Tá? Isso eu estou dando um exemplo de uma camisa, qualquer outra coisa. Tá bem, irmãos? Então,
A verdadeira vida, preste atenção, Cristo está dizendo, a verdadeira vida não é preenchida com bens, não é definida pelos bens, não é constituída pelos muitos bens. Seu coração vai lhe dizer isso. Meu coração diz isso. O meu diz. Eu sei que o seu também diz. Seu desejo, como o meu desejo, atrai a gente para isso. A nossa mente chega a essa conclusão. Mas tudo isso é ilusão. Isso faz parte da que a Bíblia diz da concupiscência da carne. Eu já disse aos irmãos, né? Aconteceu comigo, só lembrar que tem de respeito, né? A gente vai no supermercado aqui, e no supermercado a caixa foi orientada a oferecer aos clientes para a pessoa comprar um papelete, assim, eu não sei como é o nome, da Mega Sena. Aí ela disse, olha, você não quer não? A Mega Sena vai dar não sei quantos milhões. Eu disse, não, obrigado, eu já sou rico. Ela tomou um choque. Eu sou rico já. Sério, é tudo que eu preciso, Deus me dá. Entendeu? Então, se tudo que eu preciso, Deus me dá, eu sou rico, né? Aí lá, tá certo, tá bom. Então, nossa mente nos leva a dizer assim, que se a gente ganhar na Mega Sena, vai ser melhor pra gente. A mente diz naturalmente. Você já começa a fazer planos. E planos bons, viu? Planos já não começa no plano ruim, começa no plano bom. Hein? Se fosse Dona Salete, aí ia dizer, Joãozinho mudou de cidade, eu ganhei, não sei quanto é que está o preço da Mega Sena, é muito milhão, né? Deve ser o quê? Uns 20 milhões por aí, né? Reais. Pronto. Vou dar uma casinha para ele. É a primeira coisa que vem na mente, não é? Era exatamente, era isso. Eu tenho certeza disso. Eu pagar aluguel, vou comprar uma casa para ele. Pois é. Então, na mente da gente já vem os bons planos. Primeiro vem os bons planos. Tocando logo no coração do pastor. Hein? Então, já vem, a nossa mente vai chegar a essa conclusão. Mas o que é que Jesus está nos dizendo? Pare! Diz assim, tente cuidado, dá logo um grito. Isso é ilusão. Mas, Senhor, é ilusão. É ilusão. Os muitos bens não trazem nada. Não acrescenta nada à vida da pessoa. É o que ele nos diz aqui. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Tá certo? Não consiste. Os bens, irmãos, não trazem, a gente já sabe disso, mas é bom estar destacando. Muitos bens não trazem felicidade. Muitos bens não trazem conforto à alma. Veja, nós queremos mostrar o lado espiritual, o lado da alma, que é o mais importante. Ele vai fazer você desfrutar de um monte de coisa desse mundo. Vai, lógico. Quanto que eu vou dizer que não vai? Né? Se você não tem um transporte, eu tenho que... Se você tem um Fiesta 2006, você agora vai andar num 0 quilômetro. Vai, é melhor? Eu vou dizer que não é melhor. Estou mentindo. Mas Cristo está querendo tratar da nossa alma. Quer deixar a ilusão. Porque as pessoas que têm muito têm a ilusão de que aquilo está servindo para a sua vida. E quando nós morrermos, nós não levamos nada. Mas mesmo assim aqui a gente quer. Diga, dona Salete. Leva o que fizer aqui. A gente vai, sim. Se forem as boas obras, sim, dona Salete. Elas vão nos acompanhar. Exatamente. Veja bem, as boas obras. Mas as boas obras não vão garantir o céu para a gente, não. A Bíblia diz que o que vai garantir o céu é a graça de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Então veja, as obras não vão garantir um lugar para a gente no céu, mas elas nos acompanham. Sim, elas nos acompanham.
Quando receber a coroa, como é que vai ser a coroa? É o que você fez. A fé sem obra é morta. Sim. Então veja, os bens, prestem bem atenção aqui, não contribuem em nada com a vida espiritual. Quanto mais bens ou menos bens você tem com relação à sua vida espiritual, com relação à sua alma, isso não contribui em nada. Tá certo? Então, por que Cristo nos exorta a ter cuidado sobre toda e qualquer avareza? Primeiro, porque a vida não depende da quantidade de bens. Segundo, a segunda lição, os bens, olha o perigo aqui, ó. Os bens podem alimentar a soberba e o egoísmo. A soberba, que é o orgulho. Dá uma olhadinha aí, Ramon, rapidamente nos informes. Tem uma reflexão aí sobre orgulho. Mostra aí, lê aí, por favor. Assim como o primeiro passo na direção do céu é a humildade, o primeiro passo na direção do inferno é o orgulho. Olha, John Mason. o primeiro passo na direção do inferno é o orgulho. Então, os bens podem alimentar o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso egoísmo. Por quê? Por causa do que nós somos, pecadores, por causa da característica do nosso coração. A gente não tem como negar isso. Então, Cristo fica deixando claro para a gente. Então, veja, versículo 16. Vamos caminhando, viu? E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo. Então, Cristo é uma parábola. O que é uma parábola? É uma história que contém uma lição ali. Tá certo? As parábolas não significa dizer que aquilo exatamente aconteceu, não. É uma história, né, que é contada como os ditos populares, né? Que trazem sabedoria. Os que trazem, né? Tem os que não trazem, mas tem outros que trazem. Então é algo que se diz, né, que representa que tem uma lição ali por trás. Então Cristo contava parábolas, histórias para ilustrar lições. Vamos ver essa daqui. Qual é a parábola? O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo. Ele pensava consigo mesmo. Ele ficava discutindo, conversando consigo mesmo, refletindo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. O campo dele deu uma produtividade tão alta que foi inesperada. Porque se ele esperasse, ele tinha, né? Se ele esperasse esse tipo de produtividade, ele tinha feito mais celeiros para guardar seus grãos. Mas produziu muito mais do que isso. E ele ficou pensando: o que é que eu vou fazer? Bom, aqui não há qualquer menção que esse homem rico conseguiu sua riqueza por meios fraudulentos. Não está dizendo isso, tá? Apenas diz que ele plantou e ele colheu muito mais do que ele imaginava. Porque certamente se alguém, né, soubesse que ia colher muito, não ia dizer: eita, vai colher e depois vai ficar sem ter onde botar. Ele já iria providenciar. E ele era rico, né? Ele podia fazer isso. Então veja, a narrativa aqui da parábola fala muito mais dele, preste atenção, do que ele possuía. O que é que essa narrativa fala dele? Vamos lá. Depois dessa esplêndida colheita, ele pensa consigo mesmo. Então ele está refletindo consigo mesmo. Veja se o texto diz se ele consultou a Deus. Ele consultou a Deus para saber o que devia fazer? Não. Veja aí. Ele pensa consigo. Ele acha que tem a capacidade de decidir corretamente. Ele já deixou Deus de lado. Preste bem atenção nisso, veja. Olha o detalhe. Já deixou Deus de lado. Aí. Ele sequer diz que ele buscou conselho com sábias pessoas. Sequer diz isso. Quem é seu conselheiro aqui? Quem é o seu conselheiro? Ele mesmo, seu coração. Arrazoava consigo mesmo. Vou fazer isso. Será que isso é melhor? Será que não é? Como é? Como é que eu vou fazer e tal? Deus está fora disso daí. Você não vê numa hora do texto esse homem agradecendo a Deus da produtividade, né? Você não vê referência sobre isso. Não reconhece ele que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de mudança, sombra de variação.
Então, aqui, ele conversa consigo mesmo para decidir uma decisão própria, uma decisão sozinha, uma decisão egoísta. O que é que eu vou fazer com tudo isso, né? Então, o egoísmo e a soberba. Então, nós temos que atentar para esse perigo, ficar alertas, cuidadosos. Olha só o que é que ele resolve. Versículo 18. Olha só o que é que ele resolve fazer. E disse: farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Aí veja. Bom, mas até aí qual é o problema? Nenhum problema. Se uma pessoa teve uma grande colheita, você vai armazenar essa colheita, armazenar seus bens. Não tem problema nenhum. O problema está aí no 19. Por isso que eu disse, a gente tem que ter cuidado que algumas coisas escondem, alguns desejos, algumas vontades escondem a avareza e o egoísmo. Aí no versículo 19 ele diz assim: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Em quem esse homem estava confiando? Nos bens. A confiança dele está aqui. Direi à minha alma. Os muitos bens fazem o homem pensar em adquirir mais, em produzir mais. E lhe dão a falsa ilusão de que terão muitos anos pela frente. A falsa ilusão, ele disse, tem muitos bens para muitos anos. Quem disse que os muitos bens vão garantir pelo menos um dia a mais de vida a ele? Nós estamos aqui hoje, agora de manhã, irmãos. De noite eu posso não estar mais com vocês. Esse homem não. Ele pensa que isso aqui vai preencher sua alma. Direi a minha alma. É uma expressão de dizer, né? Direi a mim mesmo. Não é direi. Fica tranquilo. Os bens dão tranquilidade. Os bens garantem mais anos. Os bens garantem, principalmente, nossa entrada no céu. A alma não vai ser alimentada com os bens. Não há qualquer garantia que ele vai desfrutar adequadamente desses bens. Não há qualquer garantia. Ele achava que agora ele podia descansar e podia só desfrutar. Nós sabemos, meus irmãos, que nesse mundo há os vermes, há as doenças. Poderia dar um verme e consumir aquela colheita ali, uma praga, e começar a apodrecer por baixo, ele nem vê. Quando fosse colher, quando fosse tirar, estava tudo uma bagaceira. Nesse mundo há os ladrões para roubar os grãos, há o fogo para devorar. Se desse um fogo, queimasse as coisas. Nós estamos dando um exemplo para mostrar que não tem garantia de nada. Nós não temos garantia de nada, irmãos. Por isso que Jesus Cristo disse: acumule os tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói e os ladrões não escavam. Tesouro você tem que acumular, tem que lutar para acumular no céu. Terceiro e último lugar, por que Cristo nos exorta a ter cuidado sobre toda e qualquer avareza? Porque a avareza é loucura e conduz à morte. Veja o versículo 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Ele disse: alma, regala-te, né? Descansa. Aí Deus diz:
esta noite, você vai morrer essa noite. Quando diz assim, esta noite de pedrinho a tua alma, aqui Deus disse, você vai morrer essa noite. Você estava pensando que tinha muitos anos pela frente e tal. Não. Hoje de noite você vai morrer. E o que tens preparado? Para quem será? Então, irmãos, a avareza, a cobiça é loucura. E conduz à própria morte. Por quê? Porque ela retira Deus da vida do indivíduo. A soberba, ela tira Deus da vida do indivíduo. A pessoa fica autossuficiente, egoísta, se considerando independente de Deus. Para que Deus, se os bens me são mais que suficientes para atender minhas necessidades? Para que Deus? Para que Warren Buffett precisa de Deus? Para que Bill Gates precisa de Deus? Para que Jeff Bezos precisa de Deus? Se eles têm tudo que você pode imaginar nessa terra, eles precisam de Deus por causa da alma deles. Todos precisam de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, pensar desse jeito Deus chama isso de loucura. Loucura. No momento de prestar contas a Deus da nossa vida, os bens sequer serão mencionados. Eles não vão contar a favor. Na contabilidade lá de Deus, os bens não contam nada. Olha, preste bem atenção no que eu vou dizer. Só tem uma coisa que vai contar quando nós estivermos diante de Deus. E todos nós vamos estar diante de Deus. Todos, absolutamente todos. Só tem uma coisa que vai contar a favor. É Cristo Jesus. Porque nós vamos precisar da justiça de Cristo. Nós vamos precisar da obra de Cristo. Nós vamos precisar do sangue de Cristo. Só Cristo vai fazer diferença na hora que nós nos colocarmos diante de Deus. Aquele que me professar diante dos homens, eu professarei diante do meu Pai que está no céu. Só Cristo é a diferença. O que você tem, o que você fez aqui, como nós dissemos, o que nós fizemos, se professarmos Cristo, nossas boas obras vão nos acompanhar. Mas, se você não tiver Cristo, suas obras diante de Deus não vão contabilizar. Não vão contabilizar. Elas não vão nos acompanhar. As riquezas. Por essa razão, Cristo perguntou: para quem será essa riqueza toda? Tu sabes, autossuficiente e avarento? Era como se Cristo estivesse perguntando a ele. Você sabe. Finalizando, irmãos, versículo 21. Preste bem atenção. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Esse versículo também é esclarecedor demais. Vou mostrar porque é esclarecedor. Em primeiro lugar, o problema que Cristo cita aqui não é a riqueza. Porque diante desse estudo todo, e durante o que nós dissemos até agora, você pode estar chegando à conclusão, né? A riqueza é o problema, os bens são os problemas. Mas não é. Atente bem o que eu vou dizer. O verso 21 diz: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ajudar quem
Deus nunca condenou uma pessoa, nunca condenou. Por ser rica. Deus não condena a pessoa por ser rica. Deus não condena uma pessoa por ter êxito comercial. Deus não condenou esse homem aqui porque ele teve uma alta produtividade, porque ele era rico. Deus nunca condena uma pessoa por ter riquezas lícitas, corretas, de forma alguma. Foi Deus mesmo que abençoou com muitas posses Abraão. Abraão era rico demais, irmão. Quem foi que deu a riqueza a Salomão? Quem foi? Deus disse que foi ele mesmo que deu. Disse, olha, você não pediu, mas eu vou lhe dar. E Jó? Jó, irmão, Deus, além de deixar ele rico, na primeira parte do livro, deixa claro, e na segunda, na última parte, no finalzinho do livro, irmãos, Deus transforma Jó 2 vezes mais rico. Eu não tenho nem ideia do que era aquilo que representava naquela época. Se antes ele já era o homem mais rico que havia no Oriente. Ele antes era, no começo do capítulo, era o homem mais rico do Oriente. Aí no final, Deus deu 2 vezes mais a ele. Eu vou arriscar que Jó virou o homem mais rico da terra naquela época. Eu vou dar um chute aqui. E a gente briga aqui, e José de Arimateia era rico também. Não foi ele que preparou o livro? Era rico. Então, irmãos, de novo, deixa eu dizer, Deus nunca condenou uma pessoa por ser rica. Você pode dizer, oxe, pastor, mas o senhor disse aqui o tempo todo, e o homem rico e a própria... Não. Olha o X da questão aqui. Aqui é a sede de ter mais, que é condenada. O que é condenado aqui é você entesourar para si. É o egoísmo. É você querer para si. E não ser rico para Deus, para com Deus. Aí está o X da questão. Tá certo? Então, o problema é esse. É a não se satisfazer com aquilo que Deus lhe dá. E isso não ocorre só com o rico. Os ricos estão mais propensos? Não. Mas não acontece só com o rico. O pobre, o de classe média baixa, média alta, todos correm esse risco e esse perigo. Então o avarento é aquele que gasta seu tempo, seus pensamentos, suas energias para acumular riquezas para si. Nossos esforços precisam ser direcionados para a riqueza espiritual. E aí é onde está. Sermos ricos para com Deus. Olha aí o segredo. Ser rico para com Deus. O que é o rico para com Deus? Rico nas coisas espirituais. Rico na fé. Rico nas boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Rico na assistência aos necessitados. Ricos no amor. Ricos na tolerância. Ricos no perdão. Ricos na edificação do corpo de Cristo. Porque o rico para com Deus, o que é que ele faz? Ele entrega tudo nas mãos de Deus. Não é dele. Sabe que não é dele. O rico para com Deus depende da providência para seu sustento. Depende da providência de Deus para a sua colheita. Depende da providência de Deus para a sua segurança. E usa seus bens, o rico para com Deus usa seus bens para a glória de Deus. Quer sejam poucos, quer sejam muitos. O interesse dele é o bem do reino de Deus. Então esse aí é o rico para com Deus. Estão vendo, irmãos? O perigo
A avareza tem um perigo e é grande. Que Deus nos guarde, irmãos, de toda e qualquer avareza. Amém. Amém. Vamos orar. Fazer uma oração final. Vamos orar pelos pedidos do nosso boletim. Oremos. Ó Deus, Deus bendito, nosso Pai celestial. Ajuda-nos, ó Senhor. Guarda-nos, ó Deus, esse coração soberbo, Senhor, enganoso. Nós temos. Nos ajuda a confiar, ó Deus, na Tua providência. A não nos iludirmos, ó Deus, com as mentiras de Satanás. As coisas fugazes desse mundo. Não nos iludimos, ó Deus, com os bens. Sabemos usar, Senhor, aquilo que o Senhor tem nos dado para a glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a lutarmos, a nos esforçarmos, a gastarmos tempo, a gastarmos dinheiro para sermos ricos para contigo. Nos ajuda a entender, Senhor, as Tuas verdades, a Tua palavra, Senhor. E continuamos a Te dar graças pela chegada do irmão João Miguel, da sua família, ó Deus. Nós somos muito gratos, porque Tu, na Tua grandeza, Tu na Tua santidade, na Tua justiça, na Tua perfeição, Tu tens, ó Deus, respondido às nossas orações. Porque somos pecadores, dizemos isso a Deus por causa da nossa miséria, da nossa condição.